todo mundo já sabia que a imagem pulmonar tinha uma importância grande aí no diagnóstico diferencial, mas ainda assim com a dificuldade de a gente saber que o vidro fosco é uma apresentação que eu tenho certeza que o Armando vai elucidar muita coisa para a gente, e a doutora Beatriz também, mas que o vidro fosco é uma imagem que a gente pode ter apresentação em várias patologias, então sempre um desafio. Mas diante da pandemia, eu acho que a tomografia nos ajudou bastante no diagnóstico precoce aí pela dificuldade sorológica. Então, acho que a gente vai ter uma sessão muito interessante. A imagem pulmonar foi extremamente usada. Eu acho que a gente tem muito a aprender aí com essa apresentação radiológica do vidro fosco na Covid-19. Muito obrigado a todos que estão presentes. Não sei se tem mais alguém que queira falar agora na abertura, mas, enfim, não sei se a doutora Denise Durão se encontra, a nossa vice-presidente. Enfim, se não, Armando, doutora Beatriz, estão com a palavra, por favor. Deixa eu apresentar a Beatriz é nossa R2, né? É um prazer estar aqui de novo. A semana passada, o nosso grande desafio hoje é tentar fazer uma sessão semelhante à sessão da semana passada, 15 dias atrás, da CARD, que foi excelente, né? A gente tem um desafio agora de mostrar o que é o vidro fosco e também acho que a importância da sessão que a radiologia não anda sozinha, a clínica não anda sozinha, a emergência não anda sozinha. Acho que a equipe, que eu senti muito nesses 4 meses de pandemia, foi o espírito de equipe do grupo, né? Sempre a troca de informações entre a radiologia, a emergência, o CTI, a unidade de terapias intermediárias. E a gente vai mostrar um pouco da nossa experiência e mostrar um pouco da dificuldade desse diagnóstico, tá? Que foi muito utilizado, porque no começo a gente não tinha o padrão, o teste rápido, né? Agora a gente está usando mais, mas no começo a radiologia determinava muito, né? E foi uma eterna discussão nesses 4 meses, é Covid ou não é Covid, né? Eu acho que a radiologia teve um papel importante nesse momento, tá? Deixo a palavra agora para a doutora Beatriz, para ela falar um pouco para a gente sobre vidro fosco. Flavinha, tá tudo certo? Tudo certo. Boa apresentação. Já está aparecendo. Tá. Boa noite, meu nome é Beatriz, eu sou residente do Hospital da Unimed. Hoje a gente vai falar sobre opacidade em vidro fosco. Será que sempre que a gente vê isso é Covid? E começando, o que seria a opacidade em vidro fosco? A opacidade em vidro fosco, ela é um aumento da atenuação pulmonar sem o obscurecimento das estruturas vasculares. A gente consegue ver aqui na imagem o vidro fosco e a gente consegue ver por trás o vasinho passando, né? Aqui, por exemplo, na consolidação, o aumento dessa atenuação ela já é maior e ele fica mais denso, mais branco e ele apaga o vaso. A gente não consegue ver na consolidação, igual a gente vê no vidro fosco. E falando agora da fisiopatologia, o vidro fosco ele pode ocorrer ou pela ocupação parcial do espaço aéreo, ou por colapso parcial, que a gente chama de atelectasia, ou então por espessamento dos septos alveolares. E esse espessamento ele pode se dar por edema, por proliferação celular ou até por fibrose. Então, a gente pode ver como o vidro fosco é um achado inespecífico. Ele pode acontecer por vários motivos, desde condições agudas, como o edema, e até por condições crônicas, como por fibrose. E é por isso que talvez seja o padrão tomográfico onde a gente mais vai precisar dos dados clínicos do paciente, para a gente conseguir diferenciar as causas. E então, o contexto clínico da opacidade em vidro fosco. Quais são os dados que a gente precisa muito que vocês deem para a gente na hora de indicar o exame?
A evolução da doença ela é aguda ou ela é crônica? O paciente tem HIV ou é imunodeprimido? O paciente ele tem febre, tem um hemograma de infecção, tem hemoptise, tem alguma doença pré-existente? Quais são elas? O paciente tem alguma manifestação extrapulmonar? Quais? O paciente tem contato com antígenos, tipo mofo, pássaro, se ele tem eosinofilia, se ele tem asma, DPOC. E já falando dos aspectos tomográficos da COVID, a gente começa falando com um padrão clássico. O que seria isso? Um padrão clássico a gente considera as múltiplas opacidades em vidro fosco bilateral, predominantemente periféricas e acometendo mais os lobos inferiores dos pulmões. Pode estar associado ou não a padrão de pavimentação em mosaico. O que é o padrão de pavimentação em mosaico? Seria o vidro fosco com espessamento septal de permeio. Pode ter consolidações periféricas, com broncogramas aéreos, sinal do óleo invertido, distribuição perilobular, que seria o padrão de pneumonia de organização. Aqui a gente vê o padrão, que é o vidro fosco panlobular, né, periférico. Aqui a gente já vê o sinal do halo invertido, e aqui a gente vê consolidação com broncograma aéreo de permeio. O padrão indeterminado já seria a ausência dos padrões clássicos, mais a presença do vidro fosco multifocal difuso, ou seja, no pulmão quase todo, ou perilar, ou então unilateral. Pode ter uma consolidação sem uma distribuição específica, que não seja arredondada ou não seja periférica, ou pouco e pequeno foco de vidro fosco que não seja arredondado e não periférico. O padrão atípico já seria a ausência dos sinais clássicos ou indeterminados, associado a uma consolidação lobar unilateral e sem vidro fosco, nódulos centrolobulares em padrão de árvore em brotamento, pode ter uma cavitação pulmonar, um derrame pleural ou linfonodomegalia. Isso tudo a gente considera como atípico, não é comum a gente ver. Aqui nessa primeira imagem a gente consegue ver o padrão em árvore em brotamento, e na segunda imagem a gente consegue ver uma consolidação lobar, provavelmente uma pneumonia bacteriana. E tem o não-COVID, que seria o negativo para pneumonia, que é a ausência de alterações indicativas de pneumonia, com uma ressalva que a TC ela pode não ter alteração no início da doença, de 1 a 2 dias. A gente vai ver isso mais para frente. A modo de curiosidade, eu coloquei na Holanda, né, eles inventaram o CORADS, né, e eles definem o que seria exatamente a mesma coisa, se seria clássico ou intermediário, se seria alto, enfim. O padrão de evolução tomográfica, a gente vê em algumas literaturas variando um pouquinho dos dias, mas é mais ou menos a mesma coisa. De 0 a 2 dias após o início de sintomas, a gente vê uma TC sem alterações em até 50% dos casos. Em menos de 5 dias, a gente vê um predomínio de vidro fosco. De 5 a 13 dias, a gente já começa a ver um predomínio de consolidação e da pavimentação em mosaico, com um pico entre 9 e 13 dias. E acima de 13 dias, podem aparecer bandas parenquimatosas, fibroatelectasias. E tem uma lenta regressão das alterações tomográficas que ocorrem mais ou menos em 1 mês. Aqui eu coloquei um gráfico de um outro artigo, mostrando mais ou menos a mesma coisa, que a tomografia foi normal no início, né? A consolidação mais comum já de 6 a 12 dias, e já as opacidades lineares, que seriam as atelectasias e tal, já é também mais tardio. Isso aí foi uma imagem que eu tirei do Einstein, porque na Unimed a gente não tem muito costume de fazer seriado, né, a tomografia de acompanhamento. E aqui seria já um D3, no terceiro dia de sintomas, a gente consegue ver um foquinho aqui de vidro fosco, no D6 já aumenta um pouco os focos de vidro fosco, no D9 a gente já começa a ver também já consolidando, e no D17 a gente já começa a ver algumas atelectasias já evoluindo. E a TC, ela consegue identificar os casos graves? Segundo um artigo, a extensão das opacidades e presença de consolidação, elas estão associadas à doença severa e mortalidade.
E o aumento das opacidades em mais de 50% em 24 em 48 horas foi considerado um critério para caracterizar a doença grave. Esse tema aqui foi em homenagem ao Armando. Então, a gente vai começar a ver, que eu queria até também que vocês falassem, opinassem, alguns casos, e vocês falassem se vocês acham que é Covid ou não é Covid. Tem que fazer um comentário. Isso foi uma brincadeira para trazer deixar o clima menos pesado, né? Uma paródia com a música, né? Olha a Cabeleira do Zezé. Mas que esse foi o grande tema que nós passamos durante esses meses. Acho que eu discuti várias vezes com a Viviane, da emergência, paciente com vidro fosco, se era ou não Covid. Tá? Eu acho que é importante, que a Beatriz já falou, quando você vê derrame pleural, é muito atípico no Covid. Quando você vê derrame pleural, a grande causa tem que procurar ver a área cardíaca, ver se tem insuficiência cardíaca, porque também foi muito comum a associação de insuficiência cardíaca, paciente cardiopata com Covid mais graves. Tá? Quando você vê consolidação, você já pensa que pode ter infecção secundária associada. Tá? A presença de linfonodomegalias geralmente é muito atípica, então você faz pensar em outro diagnóstico. Tá? Então, foi uma discussão constante com o grupo, com todas as equipes, porque a gente tomou parte importante se o paciente iria internar ou não no covidário. Isso é uma decisão muito complexa, porque você internar um paciente COVID fora do covidário é ruim. E também internar um paciente não COVID no covidário também era muito ruim. Então, a gente estreitou a nossa relação para tentar diminuir a nossa margem de erro. Tá? Então, agora a Beatriz vai ter que colocar alguns casos, né? Para, se alguém quiser discutir, dar a sua opinião, seria muito bem-vindo. Tá? Abraço. Esse é o primeiro caso. É um homem de 65 anos, com tosse há 5 dias, febre, astenia e dispneia. Queria saber se vocês acham que isso é Covid ou se não é Covid. Se alguém puder falar. Beatriz, acho que está todo mundo encabulado. A primeira resposta, todo mundo vai ficar encabulado. Vamos falando. Deixa passar um tempo. Então, esse aqui é um caso de Covid confirmado. Passando. Esse aqui é uma mulher de 25 anos, imunocompetente, com febre, tosse, mialgia e cefaleia há 5 dias, um hemograma com leucopenia e linfopenia e apresentando hipoxemia. O que vocês acham? Ninguém quer falar nada? Vamos chamar. Tem algum residente presente? Deixa o residente dar opinião. Está na hora do residente dar a opinião deles. Estou aqui, Renan. Vai lá, Renan, boa. Bom, eu acho que no contexto sempre o que vocês falaram é muito importante, né? Associar a clínica com a radiologia, e hoje ainda a gente tem os métodos sorológicos para diagnóstico, mas mediante um paciente rígido, com uma tomografia assim, sem comorbidade pulmonar, e no 5º dia de evolução, eu acho que é altamente sugestivo de Covid, né? Eu não me arriscaria a colocar numa área não Covid esse paciente. Ainda mais com hipoxemia, sinais de gravidade, né? Quem sabe até o paciente necessitando de uma monitorização e tudo para quem sabe até possa evoluir com insuficiência respiratória. Então, esse caso, ele foi positivo para H1N1. Por isso que a gente não pode escrever laudo exatamente Covid. A gente fala que é padrão viral, né? Nós colocamos em todos os laudos, mesmo o padrão clássico, que o aspecto é inespecífico. Mas no contexto da pandemia, é altamente sugestivo de Covid. É o padrão encontrado no Covid. Esse é o padrão que a gente encontra no Covid. Mas o HN1 também pode ter aspecto igual. Na verdade, vários vírus dão o mesmo aspecto do Covid, né? Então, é tudo igual. Por isso a importância de começar o Tamiflu nas primeiras 72 horas nesses casos, né? Mas eu, sinceramente, acharia que fosse Covid, assim, clinicamente, radiologicamente. Mas é um diagnóstico diferencial, com certeza. Sim. Esse é o próximo caso, um homem de 44 anos com tosse há 6 dias, febre, dispneia e mialgia. O que vocês acham? Agora, outro residente. Igor, tá aí? Ou faltou? Estou aqui.
Tá na tua hora, então. Vamos lá, 44 anos, uma tosse de 6 dias. A princípio, ele tem imagem, né, bilateral, mas não parece muito típico, né, de COVID. Não é uma imagem muito difusa, não é tão na periferia, mas talvez mais central. Eu acho que não seria COVID esse paciente. Então, esse caso é COVID. Como a radiologia é difícil, né? Como a imagem é difícil, tem que estar correlacionado. O padrão inicial sempre, esse aspecto em vidro fosco, né? Esse vidro fosco, você vê só os vasinhos por dentro. Eu não consigo botar a seta aqui, mas nessa segunda radiografia, você vê um rendilhado. Tá vendo? Um rendilhado. Isso é, além do vidro fosco, com uma evolução da doença, começa a aparecer esse rendilhado, que a gente chama pavimentação em mosaico. Tá? Isso também é muito comum em todos os pacientes, essa evolução. Do vidro fosco começa a aparecer esse aspecto de pavimentação em mosaico, que é espessamento de intertício intralobular, dentro dos lóbulos pulmonares. Tá? Mas, no contexto da pandemia, esse também seria internado no Covidário. Tá? Beatriz, está contigo a bola. Esse próximo caso é para vocês verem a importância da história clínica. Não tem história clínica, o que vocês acham, se é COVID ou não? Alguém? Parece ser Covid. Quem falou? Clariana. Então, o aspecto realmente parece muito Covid, mas aí quando a gente vai ver a história, é uma mulher de 74 anos, pós-colocação de haste para fratura diafisária do fêmur, no segundo dia pós-op e apresentou hipóxia, taquipneia e petequia na conjuntiva. Vocês já pensam em alguma outra coisa? Alguém da clínica? Agora, vamos pedir os masters agora. Já pediu o residente. Né? Vamos ver quem está. Roberto está na área. Pode dar opinião. Roberto Seabra. Vendo os nomes aqui. Parece uma embolia gordurosa. Gordurosa, né? Isso. Perfeito, Roberto. Perfeito. É exatamente isso. Paciente pós-operatória de ortopédico, de fratura do fêmur, né? Que é uma das grandes causas de embolia gordurosa e que dá esse padrão também tomográfico. Às vezes dá esse padrão de SARA, com consolidação, mas também no vidro fosco difuso. Então, a clínica é fundamental para a gente dar o diagnóstico. Exatamente. Sem a clínica, a gente nunca iria conseguir chegar nesse diagnóstico. Mas, para quem não sabe, a embolia gordurosa ela é uma doença que ocorre normalmente na pós-cirurgia ortopédica ou pós-trauma com fratura de ossos longos ou pós-lipoaspiração, que também é muito relatado, e ocorre de 24 a 48 horas após a operação. E a clínica da embolia ela é dispneia progressiva, alteração do nível de consciência, petequia na pele e na retina, que é o único achado característico, e ocorre após 12 a 72 horas após o incidente. Aqui a gente consegue ver como as manifestações extrapulmonares são importantes. Sem a clínica a gente não ia conseguir chegar, não. Aqui já é um outro caso de um menino de 14 anos com hemoptise e após o contato com água de enchente desenvolveu um quadro respiratório associado a mialgia e sufusão hemorrágica na conjuntiva. Alguém? Síndrome pulmão-rim, deve ser, de leptospirose, pelo contexto clínico. Perfeito. Leptospirose. Mas você pode ver que nesse caso não tem aquele padrão do COVID, que é a lesão globular, é um vidro fosco difuso em todo o pulmão. Tá? Não tem o padrão clássico do COVID, mas tem um vidro fosco difuso, né, que ajuda a gente também. Mas é importante a nossa relação clínico-radiológica. Tórax sem correlação clínico-radiológica não existe, né? Porque a gente acaba fazendo medicina baseado em adivinhação, né? Não em evidência. Então, a correlação entre o médico e o radiologista é muito importante. Então, isso aqui é causado pela hemorragia pulmonar, né?
Isso aí é um masculino de 50 anos, HIV positivo, apresentando dispneia há 5 dias. O diagnóstico está embaixo já, Beatriz. Está fácil. Tá embaixo? Ah, é verdade. Está fácil. Esse aqui é PCP, né? Não tem nem discussão. Esse aqui é um caso do hospital, sexo masculino, de 21 anos, deu entrada no hospital apresentando mal-estar geral há 5 dias, com tosse produtiva, febre, vômito a 24 horas e anorexia. E o paciente ele diz que é criador de pássaros. Alguém? Esse caso ficou bem famoso no hospital. Alguém quer dar opinião? Estoplazmose, não? Gente, pode ser uma pneumonite de hipersensibilidade aguda também. Esse foi o caso da Mas, psiquiatria. mas o dado aí é o criador de pássaros, que é o grande pegada desse diagnóstico. Ser criador de pássaros. Exatamente. Então, caso de psicose. Psitacose. Esse é um caso do hospital, recente do hospital. Clamídia, né? Clamídia psittacea. Clamídia psittacea, né? Mas mas você pode ver que ele não tem vidro fosco, ele tem áreas de consolidação difusas, espaços no pulmão. É diferente do COVID, tá? São áreas de consolidação difusas. Mas a clamídia também pode dar esse aspecto de paginação em mosaico. O clássico mesmo da clamídia é dar o aspecto de paginação em mosaico. Tá? Mas esse caso ele tem vários focos de consolidação. Tá, Armando, se fosse uma pneumonite de hipersensibilidade aguda, a gente esperaria encontrar o que aí? Que tipo de padrão? O clássico da pneumonia de hipersensibilidade são opacidades de vidro fosco, mas elas são centrolobulares, né? O que são nódulos centrolobulares? O que é isso? Hoje em dia, a radiologia, a tomografia é quase que um exame macroscópico. A resolução é quase uma macroscopia em vivo, tá? Então, a pneumonia de hipersensibilidade dá um tecido inflamatório em torno do brônquio periférico, que está dentro do lóbulo secundário. Então, dá vários vidros foscos centrolobulares em torno... Está vendo os pontinhos? Uhum. Em volta desses pontinhos, que é a arteríola centrolobular, fica um vidro fosco. Vários foquinhos de vidro fosco. E outra característica também da pneumonia de hipersensibilidade dá áreas hiperaeradas lobulares. O lóbulo secundário, a gente tinha que discutir aqui, faz um hexágono, que é o lóbulo secundário do pulmão, que é a unidade anatômica do pulmão, é o lóbulo secundário. Tá? Então, ele fica vários foquinhos hiperaerados, porque cada bronquiolite dá um pouquinho, eles hiperaeram. É clássico. A pneumonia de hipersensibilidade aguda tem um padrão bem característico na tomografia. Ok. Se me permite uma parte, Armando. Lógico. Um diagnóstico diferencial é a pneumonia, a bronquiolite respiratória do fumante, que tem a mesma característica da pneumonia por hipersensibilidade. A diferença é que você tem que buscar um agente causal na pneumonia por hipersensibilidade. Geralmente está relacionada à doença fúngica, tá? E a outra relacionada ao cigarro. A famosa alveolite alérgica extrínseca do passado. Exatamente. Então, é o bronquíolo terminal, o saco alveolar preenchido com material inflamatório e que dá essa opacidade em vidro fosco centrolobular que o Armando falou, que é uma manchinha bem pequena e bem sutil, e ela é difusa, predominando nos lobos superiores. Vamos lá? Não. Então, esse próximo caso é super recente no hospital. É um homem de 17 anos, ele deu entrada lá no hospital com quadro de apendicite aguda e evoluiu com desaturação de 89% no pós-op imediato. Vocês acham que é COVID? Vocês estão muito
quietos. Alguém fale. Esse eu conheço, eu não posso opinar. Eu conheço a história. Acho que o Covid seria um padrão mais periférico e não tão central, né? Não acho que o Covid. Sim. Ele teve 2 PCRs negativos. E 3 dias depois ele evoluiu com SATC. O que será que aconteceu? Então, provavelmente ele fez um edema agudo de pulmão por pressão negativa durante a intubação, né? E ele é inflamatório, porque em 3 dias, se fosse alguma coisa, ele não teria resolvido tão rápido, né? Ele não é inflamatório, ele é água, né? Tem uma técnica agora por segurança do Covid, então está se grampeando o tubo na hora da intubação, glampeia, e provavelmente o paciente fez pressão negativa, respirou com o tubo fechado, né? Isso faz uma pressão negativa dentro do tórax e transsuda a água para dentro do pulmão, tá? Então, isso é a explicação para em 3 dias esse paciente foi testado Covid, foi negativo, o padrão não era de Covid. A gente achou até que no começo que fosse SARA, paciente de apendicite, pós-operatório de apendicite, mas o paciente estava andando, caminhando. Isso não é SARA, né? Ele estava dispneico, mas SARA, o paciente não está andando e falando. Então, esse diagnóstico ficou como um edema pulmonar secundário à pressão negativa. É um caso bastante interessante, recente do hospital. Esse outro caso é sexo masculino, de 54 anos, deu entrada no hospital apresentando dispneia e febre. É Covid ou não é? É oi? Eu acho que concordo com o Ciro. É Covid. Falei sem querer, desculpa. Aquele padrão... Volta, por favor. Esse padrão aqui é o clássico do Covid. Esse é o clássico do Covid. Bem periférico, você vê os vasos bem acentuados ali na topografia do vidro fosco, tá? É meio globular, meio arredondado as lesões. Os residentes podem não ter aprendido nada esse ano, mas dar diagnóstico de Covid eles aprenderam. Depois de terem visto mais de 300 casos de Covid, eles estão sabendo Covid. Uma coisa importante de frisar, dá licença, é que no caso anterior as opacidades são hilares, então mais centrais. Então, e aqui as opacidades são muito mais periféricas. Isso é um dado importante que a gente tem que sempre observar. Exato. Esse é um paciente de sexo feminino de 35 anos, apresentando dispneia, que não está respondendo ao antibiótico. Você também já botou o diagnóstico. É só tu não falar, Armando. Isso é a pneumonia em organização. Só explicar um pouquinho. O slide não apareceu. O que é pneumonia em organização? Pneumonia em organização é uma reação do pulmão, né? Ela pode ser secundária a vários agentes etiológicos, vários. Pode agredir o pulmão. E a reação do pulmão é como pneumonia em organização, que é a presença de plugs dentro dos bronquíolos terminais, né? E o COVID, na histopatologia, também dá pneumonia em organização. Mas algumas pneumonias de organização têm esse padrão também, são peribronquiolares. Se você não acha o agente etiológico, eles respondem muito bem à corticoterapia. Tá? Então, podemos passar ao próximo, só para dar o que é pneumonia em organização. Esse é um sexo masculino de 63 anos, apresentando dispneia e é fumante. O que vocês acham? Bia, está aparecendo o slide do exame anterior, do caso anterior, de 35 anos, sexo feminino. Não. Internet, Ciro. Na minha internet. Alguém? Ninguém quer opinar?
Bom, esse aqui é um caso de foi um exame feito em expiração, por isso que parece que tem o vidro fosco, mas na verdade quando a gente faz em inspiração a gente vê que é normal. Volta o slide, por favor. Tomar cuidado com isso, né? Se o exame é feito a gente até uma técnica que nós utilizamos, às vezes fazer o exame em expiração, porque os pacientes, principalmente, ou tem doença das pequenas vias aéreas, do asmático, né? Ele aparece com esse aspecto aqui, ó. A área mais densa é o pulmão normal. A área menos densa, né, é a área que tem áreas de aprisionamento aéreo. Isso no asmático é bem clássico. Em alguns casos também de bronquiolite constritiva, também dá esse aspecto. Tá? Mas tem que ter sempre o contexto clínico para a gente dar esse diagnóstico ou não. Só para explicar isso, o ar para sair é mais difícil do que para entrar. Então, se você tem o estreitamento da luz brônquica, na hora que ele expira, ele tem aprisionamento de alguns lóbulos secundários, como o Armando disse. Então, fica mais ar dentro do pulmão do que sai. Então, aquela parte fica hiperaerada por causa da dificuldade de expiração. E, Armando, já que você falou de asma, quer dizer, tem alguns estudos aí dos últimos anos em que se tenta, com tomografia e com várias técnicas, se definir alguns clusters de asma pela imagem, né? E correlacionando as alterações com maior gravidade, pior prognóstico. O que eu sei, né, é que a gente correlaciona exatamente isso, o grau de aprisionamento aéreo. Né? É o grau que você, quando expira, vai ter vários focos de hiperaeração, mais escuros. Né? Em alguns pacientes, isso geralmente é no quadro agudo, quando o paciente está com broncoespasmo. Fora da crise, o exame dele é normal. Tá? É uma espécie que, dos mais graves, eles mantêm esse padrão, porque eles nunca estão 100%. Sim. Deve. Tem sentido. Uhum. Vamos lá. Esse é um sexo masculino de 44 anos, deu entrada no hospital com dispneia e febre há 7 dias. O que vocês acham? Ninguém? Esse é um quadro de Covid. Isso é Covid? É Covid. É porque já evoluiu com consolidação. Uhum. É um Covid mais evoluído. Né? A evolução do Covid é aquele vidro fosco, depois esse aspecto de pavimentação em mosaico, depois, com o tempo, ele começa a consolidar, e principalmente em torno dos brônquios principais. Está vendo? Em torno dos brônquios. Uma consolidação pré-bronquiolar. Tá? Essa é a evolução do Covid. Tá? Quem tem visto a evolução é essa. E ele tem uma coisa que é pouco frequente no Covid, a gente pode até pensar que ele possa ter infecção bacteriana associada, que tem pequeno derrame pleural bilateral, que é pouco frequente no Covid. Quando você vê bilateral maior à esquerda, isso pode ser infecção. Quando você vê unilateral ou bilateral maior à direita, tem que pensar o componente cardiogênico também. Esses pacientes também fazem alteração miocárdica. Tá, eu posso pedir um favor para vocês? Pode voltar à imagem anterior, que é essa é a inspirada, essa é a expirada. Expiração. A próxima é inspirada. Ah, tá, essa é a inspirada, que aí praticamente normalizou a imagem, né? Isso. Esse aqui é o que a gente faz normal. O importante também é que a área doente não é a área que parece vidro fosco. O que parece vidro fosco é o normal. A área que tem aprisionamento aéreo, que é a área mais escura. Uhum. Entendeu? E você pode reparar que os vasos nessas áreas de aprisionamento aéreo são menos nítidos também, porque aí você começa a ter uma redistribuição vascular por causa do aprisionamento aéreo.
tá? Secundária. Então, você repara que o vaso é menos nítido na área mais escura, porque tem mais gás e também tem uma redistribuição do fluxo. O pulmão é diferente do resto do organismo. No organismo, quando você tem hipóxia, você vasodilata. O pulmão é o inverso. Quando você tem hipóxia, você faz vasoconstrição para defender, para redistribuir. Então, essa fisiopatologia, dessa alteração vascular também associada. Porque, às vezes, dá um aspecto semelhante, que também se chama de perfusão em mosaico, é o TEP crônico. Às vezes é difícil diferenciar, tá? Porque o TEP crônico, as áreas pouco perfundidas parecem mais escuras. A maneira de se diferenciar isso é você fazer a radiografia em expiração. Se for doença das pequenas vias aéreas, essas áreas mais escuras vão ficar muito mais exuberantes, enquanto o TEP crônico não fica. Entendeu? Vamos lá, Beatriz. E não tem nenhum dado clínico. Acho que é Covid. Tem um reforço aqui, periférico, posterior. Né? O que vocês acham? Juliana, uma dessas camadas, residente Juliana, o que ela acha? Ficou quieta. Nem quer falar nada. Então, esse caso aqui, na verdade, quando a gente vira em decúbito ventral, ele some, né? Essa imagem. E aparece no posterior. Isso nada mais é do que alteração decúbito dependente, né? Que fica com uma estase de decúbito. Aí aparece um vidro fosco, às vezes aparece até umas atelectasias, mas isso nada mais é normal. Tá? Isso é uma grande discussão no dia a dia, né? Porque isso realmente pode confundir. Isso é Covid, não é Covid, às vezes o paciente tem febre, falta de ar, tosse, né? Então, é fundamental fazer a tomografia em decúbito ventral, para você tirar dúvida se isso, porque as regiões posteriores do pulmão ventilam menos, né? Porque assim, o movimento dela é menor, então elas faz esse aspecto em vidro fosco posterior, laminar, né? Que é só secundário ao decúbito. Então, vamos pro próximo. O último caso, também um caso do hospital, sexo masculino de 58 anos, que deu entrada com febre, tosse e dispneia. O que vocês acham? Ninguém acha nada? Bom, acho que não tem muita característica, não. É o Renan aqui. Então, Renan. Tem, parece, não sei, sinal do halo invertido. Tem alguma coisa dessa aí na base direita ou não? Então, na verdade, não. A gente vê aqui no ápice uma sequela de tuberculose prévia. Esse cara já teve uma tuberculose. Só que a gente vê uma tuberculose que está recidivando. Aqui a gente já começa a ver que a gente chama que é o padrão de árvore em brotamento. A gente vê um nódulo que está cavitando aqui, provavelmente por uma disseminação broncogênica. E tem um vidro fosco associado, que é Covid associado à tuberculose. Hoje. Como foi o desfecho desse paciente? Não sei dizer. Você que tem que me falar. Não sabia desse caso, porque queria saber se foi pior o prognóstico por ter BK associado. Perdão, esse caso eu que revi, ele entrou pela emergência e a gente comunicou a emergência para entrar em contato com o paciente e daí procurar um posto e fazer o tratamento da tuberculose também, entendeu? Uhum. Porque isso é o que a gente chama de disseminação broncogênica. Ele vai pelo brônquio para os lobos inferiores. Então tem essas opacidadezinhas aí, ó, que parecem mais árvores em brotamento. Por isso que chama árvore podada, árvore em brotamento, que é o preenchimento das pequenas vias aéreas e dos sacos alveolares. É uma imagem que é característica, não é patognomônica, mas é bem característica da tuberculose.
além de um nódulo cavitado aqui embaixo, escavado, né? Aqui onde a Beatriz está com a fotinha ali. Então, ele tem um padrão de tuberculose recidivada ou não tratada bem, com reinfecção, com reativação e esse padrão de disseminação oncogênica. E nas bases e na periferia, ele apresentou esse vírus fosco bem característico da Covid. É um caso bem interessante da concomitância dessas duas doenças. Um padrão trombográfico totalmente diferente, dá para distinguir muito bem o que é tuberculose e aonde está o Covid. O caso foi bem interessante. E o fato da gente falar que ele já teve tuberculose antes, isso aqui é uma recidiva, uma reativação, é porque no primeiro slide, lá nos cortes de cima, você vê os brônquios dilatados, porque isso aí é uma fibrose, uma cicatriz que faz a dilatação dos brônquios por retração. Então, isso é um processo que já é um processo cicatricial com reativação do processo com esse preenchimento das pequenas vias aéreas. Bom, para terminar, eu coloquei aqui um quadrinho mostrando algumas causas, né, principais causas de vidro fosco, que tem causas agudas e crônicas. Causas agudas a gente pode ter edema pulmonar, hemorragia pulmonar, pneumonia por PCP, micoplasma e pneumonia viral, pneumonia eosinofílica aguda e pneumonia de hipersensibilidade. E crônica tem pneumonia também de hipersensibilidade, pneumonia em organização, enfim, tem várias etiologias. E para concluir, eu quero deixar para vocês o fato que nem todo vidro fosco é o Covid, né? Já que a gente pode ter diversas causas. E não esquecer de colocar direitinho a indicação do exame com os dados clínicos do paciente para a gente poder chegar num diagnóstico certo e em conjunto, né? E tem muita gente que não bota nem indicação, acha que não é preciso, enfim. E a gente precisa de todos trabalhando juntos. É isso. Obrigada. Queria parabenizar a Beatriz, excelente apresentação, gostei muito da tua apresentação, do teu esquema de apresentação, foi muito bom. Eu acho que a gente trouxe para a sessão clínica do hospital para alertar a importância da equipe, né? Eu acho que nesses 4 meses que nós passamos aí nessa pandemia, eu senti muito e achei muito importante que vivi no hospital. A equipe. Equipe é quando todos vencem, acontece alguma coisa, todos vencem, se acontece alguma coisa ruim, todos perdem. Então, eu senti muito esse sentimento. Eu acho que a Viviane estava aqui agora, a Viviane da emergência, a gente conviveu bastante, tirando dúvidas, Covid, não é Covid, que faz, tá? A Márcia também, o Simbolides, o pessoal que está na frente, sempre perguntando, tirando dúvida, participando. Isso foi muito importante nesses 4 meses e acho que esse sentimento vai perdurar para sempre no nosso hospital. Tá? Então, vou deixar a palavra agora com o Paulo para ele encerrar a sessão, falar o Eduardo também. Né? A bola está com vocês agora. Parabéns pela sessão. Acho que realmente a forma de apresentação é muito interessante. Claro que causa um pouco de angústia, porque o medo de falar errado, da ignorância mesmo sobre a imagem radiológica. Eu até ia me arriscar nessa última imagem, me parecia uma coisa miliar, e é lógico que ia levar em direção à tuberculose, mas não tive coragem de me arriscar, porque realmente é conhecimento especialista e, sem dúvida alguma, o exame complementar foi fundamental na patologia que a gente enfrentou aí, vem enfrentando. Para sorte nossa, nos parece, no momento do Rio de Janeiro, a gente está com uma diminuição dos casos, mas realmente durante o enfrentamento, a tomografia e a imagem radiológica associada ao quadro foi fundamental para a gente fechar algumas coisas e separar, como o Armando falou, aí os riscos com relação a dividir o doente COVID e não COVID nas áreas específicas, diminuindo aí o risco da gente estar fazendo uma contaminação cruzada aí dos pacientes. Então, acho que a sessão foi maravilhosa, acho importantíssimo esse novo modelo, a gente tem aí
uma sessão clínica que realmente é diferente do que a gente estava habituado, mas a gente está num momento que eu acho que é interessante, porque trazer a imagem dessa forma no computador da gente às vezes facilita um pouquinho realmente a gente aprender um pouco mais sobre algumas apresentações clínicas e de exame complementar. Estou vendo que o Carter está ali querendo falar alguma coisa. Enfim, Carter, por favor. Obrigado, Paulo. Acho que foi enriquecedor em todos os aspectos, mas a ênfase que Armando, todo mundo fez aí, é quão importante nós levarmos a clínica aos colegas da radiologia. Sem eles, a gente vendo as radiografias, a gente percebe claramente quanto é desafiador um radiologista dar um laudo em cima de ausência de história. Era só isso que eu queria falar. Carter, obrigado pelo comentário, que eu acho isso muito importante e que eu brinco também com meus residentes. Se a gente não tem clínica, a gente faz medicina baseada em adivinhação. E essa é a pior medicina possível, né? Então, a gente tem que fazer medicina baseada em evidência, e que é a correlação com... Quanto mais a gente souber sobre o paciente, mais detalhes, isso é muito importante para a gente, para o paciente, que é o nosso objetivo maior. Então... Beatriz, Armando, desculpe eu meter na frente de alguém aí, mas é que eu tenho que ir para outra atividade que eu vou dar aula agora na Sociedade de Alergia. Mas quero agradecer, tá, Beatriz, Armando e todo o pessoal aí da área de imagem pela sessão. Eu adoro essas sessões com várias imagens radiológicas, tomográficas, porque eu sempre aprendo mais. E foi muito bom. Acho que a gente pode fazer outra sessão clínico-radiológica aí mais adiante, tá? E passo a palavra para alguém que levantou a mão aí. Acho que foi a Mônica, né, Mônica? Oi, boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez ao Armando e à Beatriz pela sessão, por ter colaborado. Respondendo ao Eduardo, em breve teremos outra sessão clínico-radiológica. Nesse momento de sessão virtual, a gente está contando muito com os residentes. Eles estão sendo essenciais para a condução da sessão. Eles estão preparando tudo. Então, daqui a 2 semanas, teremos mais um residente apresentando outra sessão, e que, como a gente viu nessas 2 últimas, estão sendo excelentes, bastante enriquecedoras. Essa troca está sendo ótima. Cada sessão a gente tem aprendido bastante, as discussões excelentes. Muito obrigada a todos por terem vindo, e em especial pela Bia e pelo Armando por ter trazido todos esses casos, ainda mais de um assunto que todo mundo, nesses 4 meses, só ouvia falar no vidro fosco, né? Vamos lá, como o Armando falou, a gente não tinha GeneXpert, então a gente tinha um paciente na clínica, principalmente eu, que fiquei fora da área Covid. Meu Deus, meu paciente desaturou no quarto. Vamos tomografar, que a tomografia ajudava muito na nossa decisão para onde que esse paciente vai. Eu não posso mandar esse paciente para a minha unidade fechada que não tem Covid. Então, foi essencial o trabalho de vocês nesse momento da gente, nesses 4 meses. E, lembrando a todos, tem um campo lá do pedido da observação, colocar a indicação clínica, porque eles não estão lá para ver imagem, só não são fotógrafos, são radiologistas. Obrigado, Mônica. Então, por comentário. Alguém tem mais algum comentário? Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, pode falar alguma coisa, Bia? Não? Então tá. Então, se ninguém tiver mais nada, daqui a 2 semanas, estou olhando aqui na minha agenda, então é no dia 30 de julho, teremos mais uma sessão às 19 horas pelo canal Teams. A Flávia vai passar para a gente o link, a gente vai compartilhar nos grupos todos, espero que todo mundo possa comparecer e possa convidar cada vez mais o pessoal da sua equipe, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que estava aqui. Boa noite. Até a próxima sessão. Bom descanso a todos. Boa noite. Muito obrigado.